Olá, pessoal. Hoje vamos estudar campos vetoriais em domínios do plano e do espaço, que são objetos que serão muito importantes depois para a gente estudar integrais sobre curvas e superfícies e ver os teoremas principais dessa teoria. Muito bem, como é que a gente começa? A gente começa lembrando que o R2, o R3 e mais geralmente o Rn são espaços vetoriais, não? Então, seus elementos aqui são chamados de vetores. Então, a gente identifica os pontos do R2 como vetores, de forma que o fato de ser espaço vetorial significa que existe uma noção de soma, que a gente conhece. Por exemplo, a soma desses dois vetores azuis é o vetor vermelho, que satisfaz a regra do paralelogramo. Tá? Então, a ideia é essa, que existe uma noção de soma, multiplicação por escalar. Okay? Agora, dado um domínio no R2, o conjunto, subconjunto do R2, não necessariamente o R2 inteiro, a gente vai definir um campo de vetores, certo? É simplesmente uma aplicação que em cada ponto desse domínio corresponde a um vetor do R2, tá? Então, agora, os pontos, esse conjunto D, você não precisa pensar nele como espaço vetorial, até porque não é. Se não for o R2 inteiro, não é. Mas em cada ponto você vai corresponder a algum vetor, entendeu? Que não tem necessariamente relação com esse ponto. E a gente pode dar esse mesmo conceito de campo para domínios no espaço, no R3, ok? Então aqui tem duas imagens que dão uma noção, uma representação desse conceito. Então, por exemplo, aqui nesse ponto, XY vai ter um certo vetor, ok? Só que você vai olhar esse vetor como sendo um elemento do R2. E, analogamente aqui, para pontos no R3. Eu vou deixar isso mais claro agora num exemplo bem simples. O exemplo é esse daqui. Eu tenho um domínio plano e, para qualquer ponto do meu domínio, eu faço corresponder o vetor 0, 1, que eu vou chamar de E2. Tá? Então, é um campo constante. Então, isso aqui é uma representação. Tá? Mas a minha função, olhando como um campo, ela é constante. A imagem é sempre esse vetor aqui, o vetor 0, 1. Tá? Então, esse aqui é o vetor 0, 1? Não é. Tá? Esse aqui é uma representação dele. O vetor 0, 1 é um vetor constante. Outro exemplo é o campo que a cada ponto x, y faz corresponder o vetor menos yx. Tá? Bom, esse aqui é um campo clássico. Se você tem que notar, por exemplo, que esse ponto menos yx é um vetor, é o que eu escrevi aqui, que é perpendicular ao vetor xy. Né? Na verdade, isso é a rotação de 90 graus no sentido anti-horário do vetor xy. Tá? Então, se você considera xy como vetor, então menos yx é a rotação de π sobre 2, né, de 90 graus no sentido anti-horário desse vetor. É o que eu tentei representar aqui. Então, se esse aqui é o ponto xy, o campo nesse ponto seria esse vetor. Mas, na verdade, não, esse vetor ele tem que estar centrado na origem. Seria esse vermelho aqui, tá? Então, novamente, aqui o que nós temos é uma representação. Em cada ponto, você vai pegar, olhar isso aqui como sendo um vetor, perdoem o desenho, você vai olhar centrado nesse ponto, vetor ortogonal, tá? Mas do ponto de vista de espaço vetorial, por exemplo, esse vetor aqui, ele está centrado na origem, seria algo como esse aqui. Mas o que a gente quer mostrar é que existe uma fórmula explícita, entendeu? Por exemplo, para esse campo. Bom, a notação aqui, a observação é que o livro, ele usa uma notação diferente da que eu estou usando, tá? O livro denota por I, negrito, na verdade, o vetor 1, 0, que eu estou chamando de E1. E J, o vetor 0, 1, que eu chamo de E2. São os vetores da base canônica do R2. E dimensão 3, né, no R3, como é clássico, eles chamam IJK, que respectivamente a gente chama de E1, E2, E3. O ponto é que esses vetores formam a base canônica desses espaços e qualquer vetor pode ser escrito nessa base. Né? Eu vou escrever sempre assim, e o livro às vezes escreve assim. Escreve das duas formas. Né? Aqui em dimensão 3, aqui um exemplo mais, digamos assim,
concreto. Muito bem. Um exemplo mais, digamos assim, da física, né? Intuição física de um exemplo de um campo. O exemplo aqui é o seguinte: você vai imaginar que existe um duto, né, um cano, e um fluido passando por esse cano. Tá? Então, o que acontece? Nesse cenário, cada ponto é deslocado ao longo de uma curva. Entende? Então, por exemplo, se P é um ponto que está dentro desse duto, XYZ, o fluxo do líquido, né, faz esse ponto variar ao longo de uma curva que eu estou chamando agora de x de t, y de t, z de t. Digamos que está no espaço, né? Tá? Onde no ponto, digamos que no ponto t igual a zero, seja aquele ponto P. Tá? Então, o que acontece? Se você tem essa situação, a gente pode definir o campo das velocidades desse fluido. Tá? Ou seja, em cada ponto, esse ponto ele vai passear ao longo de uma curva, o vetor tangente dessa curva vai ser o vetor daquele ponto, tá? É o vetor que eu vou chamar de velocidade do fluido. Em cada ponto você pode fazer isso. Então, você vai definir um campo que vai chamar de campo de velocidades, tá? Para dar um outro exemplo, digamos, mais aplicado. Bom, a gente vai usar muito, né, a norma do campo, tá certo? Que é simplesmente o comprimento do vetor como elemento do espaço vetorial. E em algumas situações, isso pode ser chamado de intensidade do campo, tá? Mas, enfim, isso aqui é simplesmente a norma do vetor. Como é a norma? É a raiz quadrada da soma dos quadrados, né? Um exemplo aqui mais concreto. Campo 3x menos y, a norma dele, você eleva o quadrado e tira a raiz quadrada. Ok. Outro exemplo aqui. Que a lei da gravitação de Newton, né, ela afirma que a intensidade da força gravitacional entre dois corpos, dois objetos, tá, é igual ao produto da massa vezes a constante gravitacional dividido pela distância ao quadrado. Digamos que a massa seja m minúsculo e m maiúsculo e a distância seja r. Então, dado por isso aqui é a intensidade de um campo. Ora, mas esse campo, ele é um campo que age na direção desses dois objetos, ok? É claro que se normalmente, né, m minúsculo é a massa menor e m maiúsculo é a massa maior, esse campo ele age na direção dos objetos e no sentido do objeto de maior massa, tá? Então, por exemplo, se você coloca o objeto de maior massa na origem do R3, tá? E agora você olha outro ponto com a menor massa, com coordenada x, y, z, tá? Então, quem seria o campo gravitacional neste ponto aqui, x, y, z, tá? Seria o outro objeto. Bom, o que a gente sabe é que, nesse caso, né, em cada ponto, o campo vai estar na direção da origem, tá? Então, se você olha como um vetor unitário, o vetor unitário que passa pelo ponto x, y, z, simplesmente você olha o ponto x, y, z, calcula a norma dele para ele ficar unitário e multiplica por -1 para ele ficar apontando para a origem. Então, esse vetor que eu vou chamar de U aqui, tá? Então, essa operação que eu falei está representada nessa equação aqui. Então, nesse ponto, você tem simplesmente um vetor unitário que está na direção da origem. Matematicamente, ele é representado assim. Bom, isso aí seria o campo unitário, tá? O que a gente viu em cima é a intensidade do campo gravitacional. Então, o campo gravitacional vai ser dado pela sua intensidade multiplicado por esse vetor unitário. Tá? Ora, mas isso aqui, nesse caso, né, se um dos corpos está na origem do sistema e o outro está no ponto x, y, z, essa norma é simplesmente a distância. Tá? Isso que eu coloquei aqui. Bom, por outro lado, né, nós já vimos que a intensidade da força gravitacional é dada pelo produto das massas vezes a constante gravitacional dividido por r ao quadrado, enquanto que o campo U é dado por menos o vetor posição dividido por r, que está aqui. Tá? Então, quando você simplifica, você vai obter essa constante aqui,
com sinal menos, tá? Vezes o vetor posição. Então, aqui seria a expressão do campo gravitacional nesse cenário, no cenário em que o corpo com a maior massa está centrado na origem, tá? E aqui tem um desenho que representa essa ideia. Né? O que é esse campo? Esse campo diz muita coisa para a gente, tá? Esse campo está dizendo para a gente que para vetores, para pontos muito próximos, né? Esse campo ele é muito grande, né? Porque você vai dividir aqui por uma coisa pequena, então isso aqui cresce. E para pontos muito distantes, essa intensidade é muito pequena da gravidade, então você vai imaginar que o comprimento desse campo, né, a norma do campo F é muito pequena. Tá? Então é isso que representa essa imagem aqui, como está no livro. Tá? Então você observa que está todo mundo na direção da origem, mas vetores distantes estão menores. Então isso representa o que está escrito aqui em matemática. Mathematics. Ok. Um exemplo muito importante para a gente é o campo gradiente. Tá? O campo gradiente de uma função definida no domínio do R2 em R, a função que vai de R2 em R, é o campo formado pelas derivadas parciais dessa função. Se a função está de R2 em R, então ela tem derivadas em relação a x e em relação a y. Você pega essas derivadas, coloca como as coordenadas do seu campo. Tá? E a gente representa por esse símbolo daqui. Tá? Esse símbolo às vezes é chamado de nabla, esse aqui, tá? Ou simplesmente de gradiente. O gradiente de f no ponto xy, é o campo que, na primeira coordenada, é derivada em relação a x, a segunda coordenada é derivada em relação a y, que às vezes vou representar simplesmente assim. Ok? Exemplo simples e concreto. Tome essa função aqui, que está definida em todo R2. em todo R2. Então, bom, quem é o campo gradiente dado por essa função? Bom, as derivadas parciais estão aqui. 2xy e x2 menos 3y2. O campo gradiente é esse. Você pega essas derivadas parciais e coloca umas coordenadas do seu campo. Tá? Bom, a gente pode fazer a mesma coisa para domínios no espaço. Certo? Se você tem uma função de um domínio no R3 tomando valores em R, então agora você tem as derivadas parciais em relação a x, y, z. Se você usar isso como coordenadas, esse aqui é o campo gradiente para esta função no R3. Tá? É um campo no R3. Um campo vetorial ele é dito conservativo se existe uma função do qual ele é o gradiente dessa função. Entendeu? Ou seja, o campo F ele é conservativo se existe uma função F maiúsculo. Se existe uma função F minúsculo, tal que F é o gradiente de F minúsculo. Tá? Isso aqui. Exemplo, o campo gravitacional que nós vimos, vou deixar isso como exercício, ele é conservativo porque vocês podem observar, é só calcular as derivadas parciais, que o campo que nós vimos ele é simplesmente o gradiente desta função aqui, tá? A constante que aparece dividido pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, ou seja, pela norma do vetor posição. Então, você pode calcular essas derivadas parciais, isso vocês podem também ver no livro, e aí vocês verificam que quando você calcula o gradiente dessa função, você vai obter isso aqui, essa expressão, que é exatamente, tá, a expressão do campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é um exemplo de campo conservativo. Existe uma função do qual ele é o gradiente desta função, tá? A observação é que nem todo campo vetorial é conservativo. Porém, lá na frente nós vamos ver condições para que um campo em um certo domínio seja conservativo ou não, tá? A gente finaliza hoje por aqui.